chegar da forma que chegou, né? Mas vagarosamente aí a situação é terrível. Eu, como comentei aqui outra vez, eu trabalho em diversas frentes nessa pandemia, né? Tanto na parte durante a internação do paciente no hospital, quanto no pós-Covid, como a gente chama, né? Trato muitos pacientes pós-Covid nos meus consultórios. E graças a Deus a gente tem visto agora, né, com a vacinação avançando, temos que ser gratos a isso, uma diminuição dos casos graves, uma diminuição das internações, uma diminuição de demanda por UTIs, apesar de ainda estar alta. Então nós temos visto um momento positivo, assim, um momento favorável. O momento que nós estamos passando é um momento de esperança. Sabe? Nós cremos, nós que trabalhamos diretamente com isso, eu penso assim, uma frase minha, acho que teremos um verão mais tranquilo. Eu espero assim, pois creio que praticamente todas as pessoas com mais de 18 anos estarão vacinadas, né? E até conversei com um amigo pneumologista lá do Hospital da Unimed essa semana, em Criciúma. A história das pandemias, né, elas têm um momento que alivia. Ela não fica naquele pico durante 3, 4, 5 anos. Não, né? Tem um momento que as pessoas pegam, algumas perdem a vida, a maioria vai sobreviver, as pessoas serão imunizadas e a vida vai seguir, né? Agora, o senhor falou em pós-Covid. O tratamento pós-Covid ele é muito importante, porque sempre fica sequelas, né? Sim. O pós-Covid é geralmente bem impactante, assim, na vida das pessoas. A gente escuta diversos tipos de queixas, né? Eu sou clínico e sou dermatologista também, então, desde queda absurda de cabelo, as mulheres, homens também percebem, mas as mulheres percebem mais, porque em geral tem um cabelo grande, né? A fraqueza, desânimo, dores no corpo, dores nas pernas, falta de memória, lapsos de memória, então queixas diversas mesmo, tá? Porque é uma síndrome inflamatória, não é só uma gripe, né? Então é uma síndrome, uma doença viral, né? A palavra virose é muito leve, né, pro Covid, né? Porque ele é um leão, né? É um monstro, né? Não é uma coisa simples, mas é uma doença inflamatória sistêmica, onde todo o corpo ele é inflamado, né? O sistêmico quer dizer que todo o corpo ele é inflamado e o pós-doença é bem complicado. Tem que ter atenção, tem que ter tratamento, tem que consultar, tem que tomar suplemento, tem que tomar vitamina mesmo, tá? Para recuperação, sim, o tratamento pós-Covid que eu faço nos meus consultórios é baseado de vitaminas, né? Aminoácidos, vitaminas, minerais, né? Reajustes na alimentação, a gente faz exames de rotina, isso tudo. Ok. Bom, a reinfestação, aqueles que já pegaram, por exemplo, a primeira vez e de vez em quando se ouve dizer, fulano pegou a primeira e pegou a segunda. Isso. É possível isso de ser reinfestação? Reinfecção. A palavra é reinfecção. Tá? É claro que sim, né? E a gripe comum, por exemplo, que é o mesmo vírus, claro que ele muda um pouco todo ano. A pessoa pode gripar todo ano, certo? O Covid é a mesma coisa, né? A gripe do Covid, mesma coisa. Então, eu acho que eu já peguei 2 vezes, eu acho, sabe? Pelos sintomas que eu tive, tudo. A segunda vez o exame deu negativo, mas quando tu tem sintoma, certo? Até que se prove o contrário, tu tá no meio de uma pandemia e tu tem sintoma, é Covid. Então não fica desconfiando, eu vou fazer teste. Todo mundo fala isso. Escutem bem, prestem bem atenção no que eu vou falar. A pessoa começou com uma febrinha, com uma tossezinha, com uma dorzinha de cabeça, certo? É Covid, ponto. É Covid, tu pode ir lá, pode dar negativo, pode dar negativo, mas é Covid. Mas é Covid, entendeu? Até que se prove o contrário, é Covid. Então se tu amanhecer com a tossezinha, com a febrinha, com a dorzinha no corpo e tudo mais, tu não vai na casa da tua mãe, sabe? Tu não vai trabalhar, não vai lá na empresa, porque aí tu transmite para todo mundo. Então é isso que está acontecendo muitas vezes, sabe? A pessoa não sabe, ou pensa mesmo que é só uma sinusite, é só um resfriadinho. Pode ser, tomara que seja.
Entendeu? Mas o pessoal está numa pandemia, nós estamos numa pandemia, onde morre muita gente de todas as idades, certo? Então a gente isso é sintoma gripal. Sintoma gripal, o que é? Todo mundo já sabe, mas é febre, dor no corpo, dor de cabeça, aí tem a perda do paladar, do olfato, sabe que depende da cepa que tu pegou, tem esse sintoma ou não tem. Então não é todo mundo que sabe de tudo e na verdade o povo sabe muito pouco. Sabe, se o pessoal da saúde já tem dificuldade de detectar, monitorar, tratar, resolver, imagina o popular, o povo, sabe? A população não tem noção, tá? Tem internet, tem, mas a disseminação da ignorância é muito grande. Então, se a pessoa tiver com sintomas gripais, ela se isola. Eu preciso de um atestado, porque tudo bem, vai no centro de triagem, mas tu não vai lá por causa do teste. Vou fazer um teste, preciso do teste. Se não fizer o teste, a pessoa tem um infarto. Não, gente, não é assim. Se tu tem sintoma gripal, tu te isola. Se tu não precisa de atestado, tu te isola. 10 dias, pelo menos. Se tu precisa de atestado porque tu tem um patrão, tu vai lá no centro de triagem. Sabe? E o teste não se faz no dia também. Depende do teste. Se tu for fazer aquele no cotonete no nariz, que é o PCR, tem que ser depois do 3º dia. Se tu for fazer um outro, que é aquele exame de sangue, tu vai fazer lá depois do 8º dia. Então, no 1º, 2º dia que tu tá ali com o sintoma, não tem teste. Tem isolamento. O sintoma, ele começa leve e ele vai aumentando com o passar dos dias. Isso, e eles ficam mais perigosos lá na frente. Tá? Isso que as pessoas têm que prestar atenção. É outra coisa. Tá? A fase que a pessoa fica com falta de ar, ou fica muito doente, não é nos primeiros dias, é depois do 5º. Geralmente, depois do 7º. Por exemplo, presta atenção no que eu vou falar. A pessoa começou com tosse, uma dorzinha de cabeça e uma dorzinha no corpo. Segunda-feira, vamos supor que uma segunda-feira eu comecei a ficar assim, certo? Aí ela fica 3, 4 dias mais ou menos. Ela toma dipirona, passa, parece que não tem nada, certo? Aí tá lá na quinta-feira, 4º dia, sexta-feira, 5º dia de sintoma. Sexta-feira, opa, a febre voltou. Mais uma febrinha. 6º dia de sintoma. Sábado, 6º dia de sintoma. Domingo, 7º dia de sintoma, febrão. Dor no corpo forte. Exatamente. Parece que eu tô destruído, doutor. Parece que eu levei uma surra. Aí na outra segunda-feira, 8º dia, a pessoa vai pro hospital. Entendesse? Às vezes nesse tempo, ela já foi no hospital 2, 3 vezes. Acontece, né? Ela foi lá no início, consultou, pegou um tratamento, foi para casa, aí não melhorou, a crise de tosse, dor no corpo, piorou, diarreia, entendeu? Desidrata, vai no hospital de novo às vezes, toma um soro, né? Volta para casa, aí lá no 7º, 8º dia, a pessoa está destruída, arrebentada e vai se internar. Entendeu? Mas essa pessoa que se internou lá no 8º dia, porque está com febre e tudo, já pode estar iniciando falta de ar, lá nos 5 primeiros dias ela não tinha quase nada, sabe? Mas é nesse momento que ela precisa se isolar, que ela precisa já se isolar. E se tratar. Eu recomendo uma abordagem inicial, cedo. Eu recomendo sim uma abordagem cedo, inicial. Não só tomar remédio de febre. Eu peguei, doutor, a Covid, peguei uma Covid forte. Não fui internado porque no primeiro dia, quando eu desconfiei, eu já procurei um médico, ele já me orientaram a tomar muito suco, muito vitamina, muito isso, aquilo, sabe? Ótimo. Passei mal. Tomasse suplementos e tomasse muita hidratação. Isso. E passei mal, tal, nos últimos dias ali, o 7º dia, fui até o hospital, não fiquei internado e me recuperei. É a fase inflamatória que eu falei. Mas, segundo o próprio médico, porque tu começou rapidamente. Bem cedo se tratar, se não tinha ido. Exatamente. Internado, né? Claro, senão tu tinha se internado. E se tu tivesse internado, tu podia ter ficado com falta de ar. E se tu ficasse com uma falta de ar severa, você já sabe porque a pessoa vai. A pessoa contamina até que dia? Do primeiro a que dia que a pessoa pode contaminar um colega? A gente diz que uma das contas que a gente faz é quando tu começa o sintoma, 14 dias. Dali pra frente. Certo. Vamos fazer que aquela segunda-feira de novo que eu falei. A pessoa começou com o sintoma naquela segunda-feira. Até 2 segunda-feira ela pode estar transmitindo. Mais ou menos. Outra forma de fazer a conta é assim: eu tive sintoma e melhorei, sumiu, não senti mais nada. Lá no sábado não tinha mais nada. 7 dias dali pra frente pode transmitir. Desde que o sintoma sumiu.
Mas o médico em si, ele tem noção do atestado que ele está te dando, até quando que você tem que ficar. O atestado médico para síndrome gripal é com as datas já conforme os sintomas, né? Você vai no primeiro dia, ele já sabe até já que dia sabe mais as ou menos, contas, isso. Ou ele vai dar, se é bem no começo, ele vai dar ali seus 10, 14 dias. Exato. Isso aí. Isso. Ali, Girardi. Bom, nós temos observado, doutor, uma situação da questão dos contaminados. Né? Os primeiros dias nós tínhamos aí as pessoas mais idosas, os óbitos eram quase todos de pessoas idosas. Atualmente, são muito poucos idosos que a gente vê dizer, não, morreu de Covid. A vacina realmente funcionou? Funcionou. Nós estamos lá com a nossa internação hoje na faixa de 30 a 45 anos. Os pacientes internados conosco. Claro, sempre tem pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, elas gripam também, né? E mesmo vacinada, ela pode gripar, ter uma síndrome gripal, ter uma reinfecção. Pode acontecer, sem sombra de dúvida. Tá? A pessoa vacinada também fica doente, gente, tá? Então a vacina não é bala de prata, entendeu? Se a vacina não é, nunca mais vou pegar, agora eu tô imune, agora eu tiro minha máscara e vou pro bar. Não é assim. Não é assim, pelo amor de Deus. Ao menos nesse período, né? Não, menos, claro, tô falando, a pandemia foi embora, passou, não tem mais ninguém na UTI, aí uma gripe voltou a ser uma gripe normal, ok. Vacina, tudo, né? E vamos viver a nossa vida normal. Com higiene, né? Sim. Com saúde, né? Que depois a gente pode falar um pouco disso. Mas agora, não, gente, façam suas vacinas e façam os seus cuidados, né? Ou seja, pessoas mais velhas também podem, mas diminuiu bastante a idade. A faixa etária diminuiu bastante, tá? A nossa internação hoje, ela tá ali na faixa de 35, 45 anos. É bem quem não tá vacinado, quem tá se internando hoje. Agora, doutora, a pessoa, você falou da higiene. A higiene nós aprendemos muito, né, com isso, fazer higiene, se higienizar principalmente com essa pandemia. Sim, porque a falta de higiene é uma coisa muito complicada, né, e isso causa doenças, literalmente, né, bacterianas, virais, fúngicas, né, bactérias, vírus, fungos, parasitas, né, infestação, como o senhor falou, senhor Ari, geralmente é de parasita, tá, é de fungo, é de outras coisas assim, não de vírus, tá. Então, a higiene é tudo, né, gente? E a gente tem, claro, aprendido, né, essa divulgação em massa, né, em relação às medidas sanitárias, higiene é uma coisa que veio muito para ajudar, né? O senhor percebeu que outras doenças diminuíram pelo uso da máscara e por essa higienização? Não tanto, também pela máscara, é óbvio, né, gente? Óbvio que eu vou defender a máscara, mas é também pelo isolamento, né? Por exemplo, ano passado, uma grande parte do ano não teve aula. Então aquelas crianças pequenas que ficavam doentes e se internavam, as crianças que viviam doentes, febrinha, internada, faltando aula, passando pro amiguinho, não teve ano passado. Tá? Então quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando, porque está acostumado a criança ter febre no pediatra, ter uma infecção de garganta, ou uma bronquiolite, às vezes interno, pequenininho. Esse movimento de criança doente, dessas crianças doentes, principalmente as do inverno, diminuiu drasticamente. Por quê? Porque não tinha aula, não tinha transmissão, porque as crianças ficam tudo brincando uma com a outra, abraçando. O próprio cidadão, né? Ele não circulou tanto. Exatamente, ou seja, diminuiu doenças, sim, diminuiu essas doenças virais, as pneumonias, as amidalites, né? Sem sombra de dúvidas, teve uma diminuição de outras doenças nesse sentido. Porém, infarto, né? Derrame, pressão alta, diabetes, isso não, né? Isso continuou, câncer. Claro, normal, né? As outras doenças continuaram normalmente, né? A questão da HN1, parece que o pessoal não está aderindo mais à vacinação, pelo menos o que se vê a reclamação das autoridades. Será que o pessoal contentou-se com a vacina do corona? Deve ser, né, senhora? Eu tomo hoje a minha do H1N1. Eu vou tomar hoje à tarde. Deve ser, né? Porque nós estamos, como eu disse, falando de um leão, né? Aí quando depois tu vai falar do gatinho, né? Os gatinhos não tem tanto medo, né? É claro, né, que a pessoa com mais idade, né? Se ela pegar uma gripe e ela pode se agravar, né? A gente morre gente de gripe todo ano, tá? Não é uma coisa nova morrer gente de gripe, né? Por isso que existe a vacina da H1N1. É que pessoas mais novas, elas reagem muito bem, né? Às gripes. Mas quando é gripe mesmo, é que as pessoas geralmente elas ficam resfriadas. Sabe? O resfriado é outro vírus aí, né? A pessoa fica assim, espirrando, o nariz entupido, passa e vai embora para a próxima.
E a gripe não. Se tu pegar a gripe, H1N1 gripe, aí tu vai ficar de cama, geralmente, febril, né? Dor no corpo, né? Mas é que nunca tinha se visto antes uma inflamação tão grande por um bicho desse, a ponto de a pessoa ficar tão inflamada, o pulmão ficar tão destruído a ponto da pessoa ter falta de ar. Isso a gente nunca tinha visto. A gente tinha visto pessoas gripando, geralmente idosos, aí se internavam, né? Aí acabava uma pneumonia também acometendo, a pessoa poderia morrer, sim. Só tinha todo ano isso. Morrer de gripe, morrer de pneumonia. Agora, tu pegar uma pessoa com 40 anos, né, e tu levar ela para UTI com uma falta de ar extrema, a ponto dela precisar de ventilação mecânica, ela precisa ser entubada, nunca nós tínhamos visto. Eu tenho 40 anos, eu nunca tinha visto, mas eu tenho médicos, amigos meus de 70 anos que também nunca tinham visto. Então realmente é uma coisa inédita, né? Agora a questão do acompanhamento da saúde. Me parece que a maioria, eu sei que tem vários consultórios particulares. Como é que tá? Tá voltando o pessoal já para fazer o atendimento de rotina? Porque muitos abandonaram o tratamento de rotina de medo da Covid. Não, isso aí é uma coisa errada, né? Tanto os consultórios particulares como os consultórios públicos, que são os ESF, os postos de saúde, estão funcionando normalmente há muito tempo. Evidente, as consultas geralmente com horário mais alargado, para não ter aglomero na recepção, né, onde as pessoas ficam esperando, tanto no particular quanto no público. Tomar esse cuidado, sim, é evidente, né, gente? É evidente. A gente olha, às vezes, numa loja, num supermercado, muita gente perto da outra, num posto de saúde. Pode acontecer, né? Mas o que eu quero dizer é que não é o normal, não é a rotina. Os cuidados são tomados. Foi se adaptado. Adaptado porque hoje... Foi se adaptado. Você não vai consultar, você não vai procurar um médico? Não está indo hoje. Você não morre de Covid, mas morre da outra doença que você tem, né? Não está indo porque não quer. Sabe? A minha mãe não vai no médico há 1 ano e meio. Tá errado. Minha mãe tem pressão alta, diabetes, ela não mede o diabetes dela há 1 ano e meio. Então ela está ficando cega. Sabe, ela tá perdendo a função renal, o rim dela tá sabe, aí depois 1 ano e meio vai lá os exames tudo alterado, não tá certo, tá? A população tem que voltar a fazer as suas consultas de rotina. O idoso, a pessoa mais jovem, vai de máscara, vai ter isolamento, tudo, ela não vai pegar a Covid da outra pessoa com distanciamento, máscara e higiene. O senhor trabalha muito com alimentação, né, doutor? Sim, eu recomendo, né? Recomendo bastante, né? Eu não dou dieta, né, primeiramente, né, encaminho para nutricionista fazer isso, profissional da nutrição. Aqui em Lauro Miller temos nutricionistas de qualidade, encaminho para elas, tá? Mas eu recomendo, eu costumo dizer e falo para as minhas colegas nutricionistas que o que não presta eu entendo bem, sabe? Eu não monto cardápio de ninguém, não sei montar cardápio, né? Não sou nutricionista. Encaminho para elas fazerem isso, são especialistas, mas o que não presta eu entendo bem e digo para não comer, certo? Então o meu paciente, ele não come açúcar, sabe? Ele não come farinha de trigo e não toma leite de vaca, basicamente, sabe? Leite de vaca e seus derivados, né? Porque eu já falei aqui várias vezes, seu Ari, né? Que o único bicho adulto que mama é o ser humano, né? Leite do outro bicho. Então é um absurdo. Na verdade, do bezerro não mama. Chega 6 meses e não quer mais. Ele vive de pasto. Vive de... O que vaca come? Pasto. E vaca tem osteoporose? Não. Entendeu? O cálcio da vaca vem da onde? Do mato. Entendeu? Então não é leite que dá cálcio para adulto, gente. Deixa de ser bobo. É verdura. É mato, exato. É alimentação saudável, alimentação variada, alimentação colorida. Acontece que hoje o povo vive à base de pão, bolacha, açúcar, entendeu? Que mais? O glúten, o leite mesmo, é tudo coisa que não alimenta. O próprio queijo. Não alimenta a pessoa, é só leite daí, né, gente? Só leite, sal. É gostoso, claro que é gostoso. Entendeu? Tem queijos que o ser humano tolera mais, porque o que é o problema do leite? Vários, quando ele é industrializado. Tá, mas o que é o problema daquele leite natura também, lá da vaquinha, bem top, é que a caseína, que é a proteína do leite, foi feita por bezerro. Aí quando o ser humano consome aquilo ali, ele tem sinusite, ele tem rinite, sabe, ele tem inflamações, ele fica doente, sabe, porque não entra no corpo. O corpo humano, ele não tolera, não digere direito, mesmo que não tenha intolerância à lactose. No seu pensamento, a carne?
Aí o problema é outro, né? Mas deixa eu só encerrar. Aí, então, o problema é que o ser humano, ele só vive à base de trigo, leite e açúcar. Pode ver, pão 3 vezes por dia. Aí vem aquela migué, aquela história. Doutor, eu não janto. Ah, tu não janta, que legal. O que tu faz? Eu como misto quente à noite, um cafezinho com leite. Ah, vai tomar banho, meu amigo. Vai tomar banho, cara. Pega o resto do almoço e esquenta então, cara. Ou vai fritar ovo, comer salada, não sei. Vai assar um peixe. Por favor, cara. Não vai dizer que é caro, né? Peixinho, né? Não é. Ovo, não é, gente. Aqui na colônia, eu venho pra Lauro Miller a cada 15 dias, tá? E o pessoal do Seron já me avisa antes. Porque, ó, doutor, tá vindo aí? Se tô amanhã, eu tô aí. Então tá bom. Então tô separando os teus ovos, tô separando a selga, que eu gosto, tô separando ali o teu alface, né? Já levo pra casa. Certo. Entendeu, gente? Porque eu venho pra Lauro Miller pra trabalhar e vou levar as coisas naturais. E vocês moram aqui do lado? E estão reclamando que não tem coisa boa e saudável para comer. Gente, tem coisa boa, saudável, orgânica. Os italianos aqui fazem de tudo bom. Tem. Vamos se alimentar direito. Nós temos uma feira livre aqui que é maravilhosa. Meu Deus, eu sei disso. Ou seja, tá tudo na mão. É que o povo quer o fácil. Eu vou comer só pão, vou encher ali de Nutella e vou dar para meus filhos comer. Não. Aí depois a criança fica hiperativa, não dorme direito, engorda, tem o dobro do peso que devia ter com 8, 9 aninhos. Por quê? Porque o pai que deu, mas doutor, ele só come doce, mas deram doce desde pequenininho. Tá? Coloca a regra, quem faz a compra e enche a geladeira é o pai. E a mãe, não é a criança de 9 anos. Tem que colorir a geladeira. Colorir a geladeira. Voltamos ao assunto da carne, doutor. A carne, o problema principal é antibióticos, né? Hormônios, né? É isso. Mas um bife... Não tem problema a gente comer carne. Claro, tem pessoas que lidam melhor com carboidratos, outras lidam melhor com proteína. Cada pessoa tem suas individualidades, que, como eu disse, uma nutricionista pode descobrir isso e orientar direitinho. Então não tem problema tu comer carne. A carne é proteína, né? Isso, a carne é proteína. Ovos também é proteína. Você já pode eliminar um monte de outras coisas ali. Claro, claro, cara, exato. Pode trocar pelo leite. Não, claro que não. Entendeu? Então tu come ovos, come frango, peixe, porco, carne de boi. Aí o que eu digo? Doutor, se não pode comer pão d'água, eu tô falando, pão com trigo, né? Pode comer pão de milho, que não vai trigo, sabe? Tu pode comer o pão com a farinha de mandioca, que é aquela tapioca, que não vai trigo. Tu pode comer carboidrato que não tem farinha de trigo. Quer dizer que o pão de milho hoje, ele se não bota trigo dentro. O problema é que eles botam o trigo dentro, porque ele cola. O trigo é tipo uma cola. Tu bota onde tu bota, dá liga. E quando tu faz o pão sem trigo, ele fica tudo esfarelento, ele é meio diferente, sabe? Mas as cozinheiras de mão cheia, que eu sei que tá cheia aí ouvindo a gente, mistura 3 farinhas diferentes, sem o trigo, que dá certo. É só pegar a mão. Tá, entendeu? Aí o açúcar, tem aquela receita com 8 colheres de açúcar. Aí tu troca por 4 colheres de açúcar demerara, de açúcar mascavo, um açúcar mais saudável, né? Diminui pela metade e usa um açucrinha melhor. Entendeu? Ele vai 2 xícaras de leite, bota leite de coco. A nutricionista ensina isso tudo. Mas de receitas em si, a internet está cheia. É só querer. Todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso ao YouTube. Aquele pão de centeio, ele não é um pão de trigo. Isso, mas ele é escuro, né? Tem 3 coisas que... Tu tá falando do pão integral. O pão integral, ele tem glúten igual. Até rima, tá? Pão integral tem glúten igual. Então não vem com essa. Eu pão integral, torrado. Torrado é pão torrado, gente. É a mesma coisa. Continua sendo pão. É a mesma coisa, entendeu? Então, tem 3 coisas que tem glúten. O glúten, ele é que nem a caseína. Lembra que eu falei da proteína do leite da vaca, que o ser humano não digere? O trigo é igual. Sabe, o trigo, ele foi modificado geneticamente. O trigo do tempo de Jesus, ele era saudável. O trigo de hoje é um mutante, que o ser humano envenena e ele não morre. Ou seja, ele foi mudado geneticamente. Então, hoje em dia, isso não serve mais para nós. Tá? Então, o trigo, que nem